Eu já contei aqui diversas vezes a respeito do onde eu trabalhava, o que eu fazia e como foi que descobrir 10 mil reais de dívida mudou para sempre a minha vida financeira. O que eu ainda não te contei é o que eu faço hoje e como isso tem abençoado não só a mim, mas a centenas ou até milhares de outras pessoas no nosso país. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero te contar como resolver a minha vida financeira naquela época fez com que eu iniciasse uma carreira que eu nem sabia, mas que iria abençoar muitas vidas e transformar a vida de muitas pessoas. Ou seja, uma dívida de 10 mil reais não mudou somente a minha vida financeira, mas mudou a vida de dezenas, centenas ou até milhares de pessoas. Então, se você quiser entender como isso tudo aconteceu, fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou Adeilton Rufino. Eu já contei para você a respeito da dívida de 10 mil reais que transformou a minha vida financeira para sempre. E você que ainda não conhece essa história, pode clicar no card aqui do nosso vídeo. Vou deixar o link no final do vídeo, também aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? O que eu quero dizer para você hoje, o que eu quero te contar, é que depois que eu comecei a estudar finanças para resolver uma dívida, um problema financeiro que eu tinha, no qual eu tinha me metido, né? Isso fez com que eu estudasse muito para me organizar. Depois que eu me organizei, eu sempre fui doutrinado pelos livros, por tudo que eu estava estudando ali, né? Naquele momento, eu fui ensinado a organizar para investir. Quando eu comecei a investir, eu me deparei ali com a renda fixa, depois eu comecei a entender mais sobre risco, sobre fatores de mercado e opções em renda variável, que tendem a dar mais resultado, já que eu corro mais riscos, né? Mas eu, estudando isso, eu encontrei algo muito mais valioso do que o retorno sobre os investimentos que eu estava fazendo naquele momento. Aquilo ali, na verdade, estava me abrindo a porta para uma nova profissão que eu nem sabia que eu ia viver dela no futuro, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu vivo de uma profissão que é resultado de eu ter estudado investimentos lá atrás, que é resultado de eu ter tido um problema financeiro e ter estudado para corrigir esse problema. Então, realmente, o poder de estudar, de se educar financeiramente, ele é ilimitado, pessoal. Isso é realmente algo que pode transformar a sua vida de forma realmente radical, entende? Então, o que eu vou te contar aqui hoje é que depois que eu comecei a me educar financeiramente, comecei a estudar os investimentos, isso começou a me abrir oportunidades. E algumas dessas oportunidades, no início, eram não remuneradas. Eu dei muitas palestras no quartel, em escolas aqui em Brasília, tudo gratuitamente, sobre educação financeira, sabe? E muitas pessoas me agradeciam. Até hoje, volta e meia, aparece alguém falando: poxa, Adeilton, aquele negócio que você me ensinou mudou minha vida, eu nunca mais caí naquele vacilo e tal. E é muito gratificante você saber que você abençoou, contribuiu com muitas vidas, sabe? E não demorou muito para que eu começasse a ser remunerado para fazer aquilo. E numa dessas palestras, desses treinamentos remunerados de educação financeira, eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento lá no Shopping da Casa, na rede de lojas aqui de Brasília, uma loja incrível, com uma história incrível, com pessoas incríveis, tanto na direção quanto na operação do negócio, né? E naquele ano eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento de finanças pessoais, né? De educação financeira pessoal para os colaboradores. Foram 2 turnos de treinamento para que toda a equipe pudesse participar e foi simplesmente incrível o resultado que a gente teve. Eu realmente acredito que pessoas financeiramente bem educadas, elas tendem a ser mais produtivas, não só no trabalho, tá, gente? Quando você investe em coisas que vão te deixar mais produtivo no trabalho, naturalmente você como pessoa vai ter que ser transformado em alguém mais produtivo como um todo. E isso vai gerar um efeito colateral positivo, digamos assim, uma externalidade positiva, que você vai se tornar produtivo no seu trabalho. E naturalmente você vai replicar esse bom hábito de ser produtivo, de ser eficiente, de ser bom naquilo que você faz. Vai começar a desenvolver dentro de você uma coisa muito poderosa chamada excelência. E isso aí é algo muito poderoso, algo que realmente te transforma, te muda o teu jogo, sabe? Quando a gente levou esse treinamento para eles, a ideia era educá-los financeiramente para que eles desenvolvessem seus sonhos e
encontrar essas maneiras financeiramente mais inteligentes para atingir seus objetivos, né, financeiros e de vida como um todo. O resultado foi maravilhoso e o Rony, um grande amigo, que é sócio lá do Shopping da Casa, ele fez muitos stories, fez muita divulgação daquilo, ficou bastante satisfeito com o investimento no treinamento, né? E ele divulgou bastante. E aquilo me gerou uma projeção, porque ele era um empresário de muitos anos já, sabe? Então eu acabei sendo projetado em cima da história dele, porque eu estava sendo validado por alguém que já era validado no mercado, sabe? E não só o Rony, mas o Shopping da Casa. Aquela marca me promoveu gratuitamente. E como eu falei, nem foi um treinamento gratuito que eu dei lá, sabe? Eu já fui remunerado naquele lugar. Mas a maior recompensa não foi o dinheiro que caiu na minha conta, mas foi essa promoção que eles me deram. Eles mudaram definitivamente a minha vida. Aquilo ali desencadeou uma série de fatores que eu vou te contar agora, que fez a minha vida ser transformada para sempre. De um story que o Rony publicou, uma pessoa pediu referências diretamente. Falou: Rony, e esse cara aí? É sério mesmo? O cara é bom mesmo e tal? O cara sabe o que está fazendo mesmo e tudo mais? Ou é só conversa? Não, o cara é bom e tal. Me validou bastante lá. E aí esse cara me chamou para uma reunião. Esse cara é o Thiago Duarte, um grande amigo também. E depois ele me contou que ele estava me levando para essa reunião. E a intenção dele era me levar para uma rede de marketing multinível dele, sabe? Ele estava interessado nas minhas habilidades como palestrante em geral, né? Mas na nossa conversa ele acabou desistindo da ideia. E ele me falou de um outro negócio que ele tocava na época, que era a venda de cortinas, persianas, papel de parede, esses 3 itens especificamente. Quando ele me contou a operação dele, como ele fazia e tudo mais, eu encontrei alguns erros que eram simples assim de perceber e tal. Mas o que eu falei para ele foi o seguinte: falei, Thiago, eu não sei administrar negócio, eu nunca toquei uma gestão do negócio, só que eu estou investindo. E nas empresas que eu invisto, os caras tomam a decisão baseado nisso aqui. E eu falei dos relatórios financeiros, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, né? E aí eu falei para ele, o caminho é esse aqui, você precisa registrar tudo que você movimenta financeiramente, cara. E com categorias padronizadas e tudo mais. E aí, depois de uma longa conversa, ele falou assim: cara, acredito que é isso aí mesmo, que esse é o caminho, mas eu não consigo sozinho. E o que eu quero te propor é que você me ajude, que eu não estou em condição de pagar, já te falei aqui, mas se você me ajudar, eu deixo a porta aberta para você ser sócio da empresa, numa fatia grande lá do negócio e tal. Eu falei, cara, tudo bem, te agradeço a oportunidade desde já, eu aceito o desafio, mas a gente vai precisar de 3 meses para eu conhecer onde é que eu estou entrando e saber se tem dívida, se não tem, saber todos os detalhes do negócio e saber como você responde à minha intervenção no negócio, né? E, gente, eu não sabia nada de empresa naquele momento, sabe? Mas eu sabia investir. Eu sabia o mínimo para investir em ações na bolsa. E isso foi o que me jogou para as finanças empresariais, né? Então a gente começou um trabalho, e desse trabalho que a gente começou organizando ali processos para ter o registro financeiro das coisas, acesso às contas, pegando sistema para gestão, aí amigos contadores indicaram sistema para gente. Cara, foi uma força-tarefa, mas o fato é que a gente começar a organizar o financeiro da empresa sem grandes visões estratégicas de negócio, mas a visão como investidor eu tinha, sabe? Isso fez com que a gente fizesse mudanças muito significativas em como aquela empresa, aquele negócio rodava, sabe? Então os processos foram sendo alinhados, eu nem sabia o que era um processo na época, sabe? Mas isso fez muita diferença. E aí, o fato é que em 6 meses, pessoal, a gente estava faturando 10 vezes mais do que quando eu conheci o Thiago naquela época. E isso mudou totalmente, porque o Thiago também é extremamente marqueteiro, assim como o Rony, né? Mais que o Rony até. E o Thiago falava muito de mim para as pessoas e tudo mais. E nesse meio do caminho, eu parei de estudar tanto finanças pessoais e investimento, pessoa física, mercado financeiro, para estudar finanças empresariais, porque agora eu precisava. E aí algumas pessoas contribuíram com isso também, amigos do quartel que eram contabilistas ali também, Washington, um grande amigo, muitas pessoas contribuíram com isso de forma direta ou até indicando livros, por onde estudar, por onde começar, sabe? E aí a gente chegou nesse resultado em 6 meses, né? Só que nos 3 meses ali a gente já sabia
que ia continuar com a sociedade, definimos os termos da sociedade, tinha muitas dívidas na época na empresa, mas a gente montou um plano e esse plano foi sendo executado rigorosamente, sabe? E a gente foi sendo surpreendido, cada vez mais resultados melhores do que a gente estava esperando. E foi assim que eu migrei, né? Que eu saí aí do caminho das finanças pessoais para as finanças empresariais. Mas tudo começou com a organização financeira pessoal. Por isso que volta e meia eu vou trazer aqui conteúdos de finanças pessoais, sabe? Provavelmente mais empresários vão estar vendo isso aqui, empreendedor brasileiro vai estar vendo meu conteúdo. Volta e meia também eu vou trazer conteúdo de finanças pessoais para ajudar esse empreendedor também a se organizar financeiramente. Porque não adianta você ter uma empresa muito organizada se você for desorganizado na vida pessoal, nas suas finanças pessoais, entende? Então, esse é meu objetivo aqui e essa mudança que eu tive para finanças empresariais foi muito gratificante. Depois disso, eu mudei de um curso de engenharia que eu estava fazendo para um curso de economia, tive muito boas influências para fazer essa transferência de curso aí. E o que eu percebi no longo do caminho foi que a transformação que antes eu via nas finanças pessoais, agora eu estava vendo em maior escala e muito mais perto de mim. Por quê? Quando eu fui para micro e pequenas empresas, eu vi a economia real acontecendo, sabe? A última vez que eu vi essa estatística, era mais de 80% dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, olha o impacto que eu estou causando na vida dessas pessoas e estão perto de mim, sabe? Não era um negócio assim que, investindo na Bolsa, na Petrobras, na Vale e tal, e eu não sei quem trabalha lá, nada, era algo perto de mim. E aquilo ali eu falei, cara, aqui eu vejo a minha mão sendo relevante na vida dessas pessoas. Aqui eu vejo relevância, significado no que eu estou fazendo, é muito mais fácil perceber. Isso me fez muito bem, me trouxe um sentimento muito gratificante e me abriu muitas oportunidades que à medida que a gente for conversando aqui eu vou compartilhar também com vocês. E é isso, meus amigos, eu queria contar hoje para vocês como eu me tornei consultor financeiro empresarial. Depois dessa oportunidade não faltaram mais oportunidades, graças a Deus. Sempre fui muito transparente enquanto eu não era formado em nenhuma área da administração ou das finanças, né? Mas não demorou muito também para que eu me formasse e então alavancasse ainda mais a minha carreira como consultor financeiro voltado diretamente aí para as finanças empresariais. Atuo exclusivamente com isso hoje, atuo na gestão de negócios familiares também. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você é que cuide da sua vida, resolva seus problemas, porque pode ter muito mais gente esperando pelo seu passo, pela sua atitude do que você imagina. Tem muito mais gente para ter a vida transformada, impactada pelas suas decisões do que você talvez esteja imaginando nesse momento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa aqui o seu Valeu Rufino, o seu comentário da sua preferência e até o próximo vídeo. Forte abraço!